Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Nós vamos ler o livro de Tiago, no capítulo 4, dos versos de 1 ao verso de número 10. Diz o texto: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Carta de Tiago, capítulo 4, verso de 1 a 10. Queridos irmãos, irmãs, ouvintes do nosso programa, pessoas que ouvem o nosso canal, as mensagens que ficam postadas no nosso canal. Esta carta de Tiago, escrita por volta do ano 45 a 49 depois de Cristo, esta carta trata de uma ampla variedade de temas que estão relacionados à vida cristã. Tiago exorta os crentes, ele exorta esses crentes a suportarem com alegria as suas provações, ele exorta eles a tirarem proveito dessas dificuldades, dessas provações, ele exorta aos crentes a resistirem às tentações, a serem praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ele exorta a esses crentes a demonstrarem uma fé ativa e não uma profissão de fé vazia. Ele adverte esses crentes contra a pecaminosidade de uma língua indomável. E tantas outras exortações. E nesta tarde nós vamos focar em uma dessas exortações que está relacionada às paixões. A resistir às paixões. E o propósito da discussão de Tiago sobre a língua e a sabedoria, nesse caso, aparece nesse tema, nesse conteúdo que nós vamos conversar.
O texto nos dá a ideia de que porque Tiago aqui está escrevendo para crentes. Ele está escrevendo para pessoas convertidas e ele está dizendo que eles guerreavam, que eles tinham contendas, os irmãos tinham guerras, tinham contendas entre eles na igreja. Então Tiago está escrevendo para essas pessoas, porque cada pessoa queria que as coisas fossem feitas do jeito dela. Cada um tem o seu jeito e precisa agradar todo mundo, precisa ser feito, cada um quer que seja feito de um jeito. Cada um quer tirar vantagem, quer aparecer, quer a glória para si. Tiago, ele deixa bem claro que as brigas que estão acontecendo ali, elas não vêm de Deus. Tiago, então, os exorta e os chama, aqueles envolvidos, ao arrependimento, a se perdoarem e serem perdoados. Você conhece algum crente que tem dificuldade de relacionamento com outro crente na igreja? Você tem contendas na igreja? Tem guerras na igreja? Veja o que Tiago fala a mim e a você nesta carta. Tiago, ele vai pintar um quadro da igreja como ele via naquela época. E ele vai dizer: cobiçais, matais, viveis a lutar e a fazer guerras. Claro, queridos, que o matar aqui se referia ao matar com palavras e não literalmente o homicídio. Mas todo quadro que é pintado aqui é um quadro familiar. Qualquer pessoa sabe que é muito familiar. Qualquer pessoa que tem vida na igreja sabe o que eu estou falando. E esse escrito de Tiago não é uma coisa ultrapassada. É relevante nos nossos dias. Há dificuldades na igreja. Vamos assumir isso? Há dificuldade de relacionamentos na igreja. Assuma isso. Se você não os tem, louvado seja Deus. Todas essas guerras, essas contendas, certamente eram justificadas pelos indivíduos. Talvez como a luta pela verdade. Mas Tiago as descreve como elas são aos olhos de Deus. Tiago vai traçar a origem desses conflitos, não ao amor dos leitores por Deus. As lutas não são para que a verdade impere, as lutas não são para que a verdade alcance outras pessoas. Queira Deus que fosse, queira Deus que as pessoas tivessem esse labor, essa luta no sentido de trabalhar, de labutar para que a verdade chegasse aos outros corações. Mas não é o contexto que Tiago está falando e não é o contexto da nossa realidade, meus irmãos. A origem desses conflitos, na verdade, são os prazeres. As origens desses conflitos são os impulsos maus que essas pessoas estão tendo. Então toda a argumentação deles é inútil. Semelhante aos nossos dias, tantos argumentos para tentar justificar os seus conflitos são inúteis, porque são conflitos originados por conta das vaidades que operam dentro das igrejas. Eles não estão obtendo o que eles querem para o seu próprio orgulho, para o seu próprio ego, porque a igreja não foi feita para isso. E Tiago, então, vai dizer que eles não têm porque não pedem. E aí eles dizem: mas nós oramos, nós estamos orando, Tiago. Talvez tenha sido a sua resposta. Vocês oram, mas a sua oração não é eficaz. Por quê? Porque a motivação estava errada.
Por que vocês oram? Para conseguir o quê? E o que vocês estão pedindo é para quê? A motivação estava errada. Eles pediam por orgulho, por vaidade, por prazer. Então, não recebiam de Deus, porque Deus conhece a motivação. Os meios para conseguir aquele algo que até poderia ser uma coisa boa para a comunidade. Mas o fator que os motivava estava errado. A motivação era errada. Eles não estavam buscando a vontade de Deus. Eles não estavam buscando a sabedoria de Deus, mas a vontade deles. Deus não os concedia seus pedidos. Será que isso não tem acontecido no nosso meio, queridos? Quantas das vezes dizemos na nossa oração que Deus abençoe os nossos planos, mas será que esses seus planos são os planos do Senhor? Era disso que Tiago estava falando, queridos. Ele estava tratando com as igrejas, com crentes da comunidade. A motivação daquelas pessoas eram seus próprios desejos, seus próprios prazeres. Por isso não recebiam. Queridos, o alvo de Deus não é dar aos seres humanos o que os próprios impulsos deles exigem. Deus não é um fazedor de coisas para você, nem para mim. Deus não é assistente social que vai dar tudo o que eu quero. Porque talvez o que eu quero não é vontade dele, por isso ele não vai conceder. Deus não é assistente social. Queridos, não é que Deus não queira que as pessoas tenham prazer na vida, algum tipo de prazer. Mas o que Deus quer é treinar as pessoas a ter o prazer no que Ele sabe ser realmente bom para as pessoas. Nós temos que ter prazer naquilo que Deus nos dá e que é bom. Veja o caso de Cristo. A crucificação. Você tem ideia do que é a crucificação, não é, meu querido? A crucificação vem antes da ressurreição. É isso que Deus querendo dizer para nós. Então, ao afirmar que confiam em Deus, embora vivendo de acordo com os seus próprios desejos, essas pessoas são infiéis. O termo que é usado aqui é literalmente adúlteras. Não porque todos fossem mulheres, mas porque a igreja é a noiva de Cristo. Por isso que ele chama de adúlteras. Assim como Israel era noiva de Deus, e o povo de Israel muitas das vezes foram chamados de adúlteros, de adúlteras, porque era a noiva de Deus, assim a igreja é chamada de adúltera, porque ela é a noiva do Senhor que é infiel, que busca os seus deleites no mundo, que não leva em consideração a vontade do seu noivo, que é o Cristo. Por isso, ao afirmar que confiam em Deus, essas pessoas são infiéis a Deus. E o que é ser adúltero? É ir atrás de outro amante, é ser infiel ao noivo, no caso, ser infiel a Cristo. Buscar felicidade fora do Senhor. Por isso são chamados de adúlteras. Querido, não é que seja difícil, penoso servir a Deus. Não é que seja difícil estar no caminho do Senhor. E ao mesmo tempo lutar contra os desejos do mundo. E ao mesmo tempo
namorar com o mundo. Essa é a palavra mais popular e mais simples para dizer para você. Não é que seja difícil namorar, ser a noiva de Cristo e paquerar o mundo. E seguir em frente. Não é que seja difícil amar o noivo e ter queda pelos desejos do mundo e seguir em frente. A questão é que isso é impossível. A pessoa que diz que ama ao Cristo ou o noivo e tem relacionamento com o mundo e tenta justificar e quer levar isso adiante, na verdade ele não tem relacionamento com o noivo. Esse relacionamento é com o mundo. Porque é impossível ter essa via de mão dupla. É impossível dizer que é noiva de Cristo e ao mesmo tempo amante do mundo. Aquele que tenta se tornar amigo do mundo, querido, na verdade é inimigo de Deus. E ele pode ser um inimigo ferrenho, ortodoxo e frequentador de igreja. Mesmo assim, ele é só um inimigo de Cristo. Tiago nos mostra com que se parece essa falsa humildade de dizer que tem dificuldade, que o mundo é assim, que a gente vai caindo e levantando. Não. Tiago vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Meus irmãos, a parte principal do arrependimento é parar de fazer o que se estava fazendo de errado e começar a obedecer a Deus. O diabo é a fonte última do teste e da tentação. E resistir ao chamado do desejo é resistir a ele. Não tem como você trabalhar essa sua vida quando você já está pecando. Porque daí o fato já está sendo consumado. Nós estamos trabalhando aqui com a possibilidade de lutar contra o desejo de pecar. Você percebe, meu querido? É bem antes da consumação do pecado que começa a luta de todo cristão. Ele precisa lutar contra o desejo de pecar. É disso que está se tratando. O resistir ao diabo. O resistir é a fonte última do teste das tentações. Depois que você já consumou o pecado, você já foi vencido. Então, resistir ao diabo. Porque, meu querido, quando se resiste a ele, ele foge. É isso que diz o texto. Quando você resiste ao demônio, ele foge. O texto diz: chegai-vos a Deus. Purificai as mãos. Limpai o coração. Tenha ânimo. Quando a pessoa tem ânimo em Deus, está decidida, quando ela se purifica, quando ela se sujeita, e não é um ânimo dobre, meu irmão, não é um ânimo de pessoas que têm a mente dividida,
Sabe aquela pessoa que tenta servir tanto a Deus e em outras horas ela serve ao mundo? Não, não é essa pessoa. Purificar o coração é devotar-se a Deus somente. Isso é purificar. Isso é limpar o coração, deixar ele puro, purificado, livre, dividido, no sentido de que ele sabe o que é certo, o que é errado, então ele purifica o seu coração das coisas erradas. Essas ações, meus queridos, devem ser acompanhadas de oração, de conhecimento, de pranto até, por causa do pecado que está em nós. O arrependimento nos leva à contrição. Por causa desse pecado. E nós temos consciência que é uma ofensa à santidade de Deus. Aliás, a palavra santidade está em desuso. A palavra santidade sumiu dos dicionários cristãos, das pregações, dos púlpitos, das palestras. A palavra santidade tem caído em desuso. E é interessante que essa palavra é uma das condições para ver o Senhor. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Esse arrependimento consiste também de conversão, de mudança de vida. E se for o caso de pedir perdão, se humilhar e pedir perdão. E se for o caso de restituir um dano a alguém, que façamos, se for ainda possível. Isto é um verdadeiro arrependimento. A comunidade precisa disso. Existem crentes feridos, machucados, igrejas divididas, igrejas enfraquecidas pela falta de perdão. Pela falta de uma oração sincera, de corações purificados. De corações sujeitos. Esse é o tempo que vivemos, queridos. Está na hora da gente parar com aquelas igrejas artificiais, de cultos eufóricos, de orações eufóricas, onde as pessoas acreditam que a presença de Deus ela está na euforia, no emocionalismo, quando na verdade não está. Quando na verdade a presença de Deus está na transformação da mente, na transformação do coração da pessoa, da atitude. A pessoa tem uma vida nova. Ali está a presença do Senhor. Na reestruturação da pessoa. Estamos distanciando cada vez mais do evangelho genuíno para entrar no evangelho emergente, no evangelho secularizado, no evangelho enfraquecido, no evangelho do que tudo pode, no evangelho que trata o homem como se o homem fosse Deus, e ele não é. Como se o homem estivesse cooperando com Deus, e ele não está. Como se a parte do homem fosse tão fundamental quanto a parte de Deus, e não é verdade. Um evangelho que sempre está dando retorno ao homem, ensinando que o homem precisa ganhar, prosperar, quando na verdade não é. Se chegar a Deus, se sujeitar a Deus, não significa mandar em Deus, exigir alguma coisa de Deus. Essas interpretações modernas, elas têm dizimado verdadeiros homens e mulheres de Deus. Mas se o homem se achegar a Ele, se o homem se humilhar diante dEle, Deus não deixará que um coração humilde continue no pranto.
homem verdadeiramente se arrepender, Deus aceitará o arrependimento. E Deus responderá com seu amor. E Deus exaltará a pessoa desse pranto para o aconchego do seu amor. Igrejas cristãs, lideranças cristãs. Eu quero chamar a atenção para as lideranças cristãs. Quantas almas Deus colocou para você pastorear? Quantas pessoas que estão ali para ouvir o que você vai falar? Qual é o tempo que você gastou para trazer uma palavra bíblica para essa pessoa? Qual foi a sua preocupação em trazer um ensinamento bíblico para essas pessoas, que não são poucas, juntando todas as igrejas que se denominam cristãs? Você tem noção da importância que é uma palavra ministrada da parte do Senhor e não da sua parte, meu querido? E não um ponto de vista seu. Ponto de vista você guarda para você. O achismo você guarda para você. Uma revelação que Deus deu para você, Ele deu para você. Porque a revelação que tem efeito de salvação para as pessoas já está na Bíblia. Você tem noção? Vocês têm noção de quantas pessoas que vão encher muitos tempos para ouvir uma palavra da qual você vai ministrar hoje? A importância que isso pode ter? Ou o desastre que isso pode causar na vida de muitas pessoas, se ela for dirigida de maneira errada? Você tem noção da importância disso? Porque muitos líderes não têm mais noção. Perderam a noção do que é ser a igreja do Senhor. Vivem por causa dos seus próprios prazeres, da sua própria vontade, como nós dissemos já no início desse texto. E não pense você, meu irmão, minha irmã, meu querido, que Deus vai abençoar o que está errado. A igreja do século em que nós estamos vivendo é uma igreja que precisa voltar às suas origens, ser curada de todo o mal, ser libertada de todo o egoísmo, romper com essa falsa visão do prazer, do egoísmo, do egocentrismo, do que para mim tá bom, então tá tudo certo. Se para mim tiver bom, se eu estiver levando vantagem, para mim Deus está me abençoando. Temos que sair dessa água rasa, desse pensamento infértil, dessa fé descartável, do Deus que dá, do Deus que tem promessa para mim, do Deus que me ama. Mas aquilo só ama, Ele não exorta, Ele não corrige. É um Deus que me ama do jeito que eu sou. Cuidado. Porque esse Deus que te ama do jeito que você é, Ele não quer que você continue do jeito que você está. Temos que tomar cuidado com essas pregações pela metade. Deus me ama. Oh, Deus que me ama. Sim, Deus te ama. Deus que me ama do jeito que eu sou. Deus te ama do jeito que você é. Mas não quer que nós permaneçamos do jeito que estamos. Isso também precisa ser falado. Infelizmente, nós somos conduzidos por uma força no nosso século, no nosso mundo, na nossa cultura, que somos influenciados pelo mundo. Você já viu uma balada do mundo, como é que funciona? Eu não frequento balada, mas a gente vê por aí as divulgações. Balada tal em tal lugar. Mulheres até a meia-noite não pagam. Homens até a meia-noite pagam a metade. Ou seja, qual é a ideia? Até a meia-noite é aquela lotação total. Que as pessoas cheguem mais cedo. E ali, tudo que é feito ali é para agradar as pessoas. O clima,
o ambiente, o contexto daquele lugar é para satisfazer os prazeres das pessoas. E vai até o dia amanhecer. Tudo é feito para que a pessoa não queira sair. E é feito para que a pessoa volte na próxima vez. Nós temos que tomar cuidado para que as nossas reuniões também não se tornem um lugar para agradar pessoas. Para satisfazer pessoas. E quando você quer satisfazer pessoas, não se toca na ferida. Não se fala das exigências do Evangelho. Se fala dos benefícios do Evangelho. Então Deus vai te curar, Deus vai te amar, Deus vai dar emprego, Deus vai restituir. Entendeu? E a música, você vai chorar, você vai se emocionar, e você vai entrar em êxtase, em alfa, sabe? E você vai ficar bem, e aquilo vai te tranquilizar, vai te levar a um nível mais alto. E vem a pregação, e a pregação fala que Jesus morreu para te salvar, então você é um salvo, se você crer, será salvo. E nós vamos levando a nossa vida cristã como se fosse uma balada dos fins de semana. E não é tocado nos relacionamentos feridos que precisam ser restaurados, de maneira bíblica. Aquele lance de pegar na mão no final do culto, numa união, aquilo é muito artificial. Olha nos olhos do seu irmão, porque nesta noite... E aquilo é muito artificial, é forçoso. Não é uma coisa consciente. Não é uma coisa, muitas das vezes, que realmente, biblicamente, convence as pessoas da necessidade daquilo. E a pessoa se sente bem, porque, fui bem acolhido, bem acolhida, e abraçaram eu, e falaram e tal. Tudo isso é importante. Mas isso não é o primordial. O primordial é a pessoa tomar consciência, entender o plano salvífico e a necessidade de ser despertada por Cristo. E aí todas as coisas que precisam ser restauradas, relacionamentos e tantas outras coisas, virá em resultado de uma consciência cristã, de um esclarecimento do que é a nossa fé. Porque muitos estão na igreja, mas não sabem o que é fé. Acredito só na fé sobrenatural. A presença do Senhor está aqui, eu sinto. Eu estou sentindo aqui a presença do Senhor. E ficam nesse êxtase espiritual. Mas na verdade não conhecem a sua fé. Não sabem o que é fé. Não vivem a fé. Por isso, queridos irmãos, Tiago, ele é bem sincero. E ele é bem cristão. Ele é bem claro sobre os relacionamentos, sobre o perdão, sobre a luta contra o pecado, sobre a luta contra os desejos de pecar. Ele antecede ao pecado. Ele fala sobre as lutas sobre vencer os desejos do pecado. Eu quero dizer para você, meus queridos, que eu fico constrangido quando nós vemos alguns dizendo por aí, quando a gente ouve aquelas mensagens instantâneas de solução de problema. Venha nesta noite que a porta do emprego vai se abrir. Venha na reunião que depois de 3 quinta-feiras o Senhor vai te abençoar. E a pessoa confia em quem? Nos seus esforços. E a pessoa se dedica a cumprir aquelas metas, porque ela está convencida de que cumprindo aquelas metas, elas serão abençoadas. Esse não é o Evangelho de Cristo. Talvez ela cumpra aquelas campanhas todas, aquelas etapas todas, e não aconteça o que ela queira, o que ela pediu. Porque nós não temos que fazer metas no sentido de receber de Deus por cumprir metas. Sujeitar a Deus
não é cumprir metas para adquirir benefício. Gente, nós não estamos pagando um carnê de metas para ter direito a benefícios. Isso não resolve problema de relacionamento dentro da igreja. Prova disto, meus irmãos, é a constante mudança de uma igreja para outra. De localidades. Eu vou para aqui, eu vou para ali, aqui não deu, lá vai dar, eu vou para outra igreja e tal, e tal, e tal. Prova disso é a falta de tratamento espiritual nas feridas. E eu quero encerrar esse comentário dizendo para você que está ouvindo essa mensagem. Não se assuste, meu querido. Mas nós vivemos em um tempo de igrejas emergentes. As igrejas que solucionam problemas. As igrejas que determinam metas para você. Mas essas mesmas igrejas emergentes que dão de tudo, que fazem de tudo para você se sentir bem, não pregam a palavra genuína do Senhor. E talvez você seja uma pessoa beneficiada da igreja, mas não conheça Cristo e nem o plano salvífico. E quantos estão vivendo dessa forma? Por isso, nesta tarde, o desejo do meu coração é que Deus nos desperte, que Deus abra o nosso entendimento, saber que se nós estamos convivendo com outras pessoas e temos dificuldades, é ali que precisamos tratar isso. Do olho no olho. Que a nossa oração, ela precisa ser uma oração que tenha comunhão com a vontade do Senhor. E busque a vontade do Senhor na nossa vida. E não a nossa própria vontade. Que nós tenhamos o entendimento de vencer os desejos de pecado. Porque depois que já tiver até o pescoço no pecado, já não vai vencer mais naquele momento. E assim seremos a igreja do Senhor. A igreja de Cristo aqui na terra. Para não sermos mais essas falsas igrejas que tem por aí. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos desperte para sermos a igreja do Senhor. A igreja que Cristo deixou aqui na terra. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que Deus te ilumine em nome de Jesus. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra.